Olá, seja bem-vindo ao Professor Câmera e Ação. Vamos falar sobre a tecnologia na educação, principalmente sobre tecnologias contemporâneas e como que você, professor, pode utilizá-la em sala de aula. Vamos falar sobre a produção do áudio, produção do vídeo, vamos falar sobre os projetos que você pode fazer com os alunos, substituindo aquele velho modelo prussiano, onde os alunos ficam sentados um atrás do outro, escrevendo em folhas de papel ao maço. Aos poucos as coisas vão mudando. Eu tenho bastante coisa para falar. Um episódio, obviamente, é pouco, mas antes eu preciso me apresentar. Meu nome é Reinaldo Leite, eu sou engenheiro de TV e eu iniciei a minha trajetória numa emissora de televisão ainda no início da década de 80, trabalhando sempre com a parte técnica, e aos poucos eu comecei a observar a necessidade de aprender a arte, ou seja, como que os diretores, como que os produtores utilizavam as ferramentas que nós importávamos, instruíamos e consertávamos, né? Ou seja, câmeras, microfones, e mesas de som e demais aparelhos, como que eles utilizavam essa ferramenta para fazer essa coisa fantástica, que é o cinema, a televisão e o audiovisual como um todo. Então eu comecei a prestar muita atenção na ação de diretores, de produtores e toda a equipe da arte de um modo geral. E vale lembrar que nessa época não existiam escolas, universidades de rádio e TV, não existia internet, então nós aprendíamos através da observação mesmo. Um operador de câmera ensinava o assistente de câmera, um assistente de direção aprendia com o diretor, e era assim que funcionava esse fluxo do mercado de trabalho da TV. E aí, passados os anos, em 2004, eu fui convidado para ministrar um curso de direção numa escola aqui de São Paulo, e foi aí que eu comecei a fazer as minhas pesquisas, porque me preocupava fazer um bom trabalho, e foi aí que eu comecei a desenvolver um método para poder ensinar os alunos a trabalhar com o microfone corretamente, operar a câmera corretamente, de acordo com o roteiro, de acordo com o gênero, de acordo com o formato, de modo que depois de formados eles não estariam tão distantes do conhecimento pleno do mercado de trabalho. E nos dias de hoje, pensando no uso de equipamento de audiovisual de uma forma bastante genérica, e por que não dizer amadora, todo mundo tira foto, todo mundo faz vídeo, todo mundo grava áudio, de uma forma ou de outra, pode ficar bom, pode ficar ruim, não importa. Todo mundo carrega no bolso um equipamento que consegue fazer algum tipo de registro. E não importa se é em alta definição, baixa definição, se o smartphone custou R$100 ou se o smartphone custou R$5.000. O importante é trabalhar o conceito. Se eu consigo ensinar para o meu aluno que um projeto de um mini documentário de história, pensando aí, não sei, Brasil Colônia, por exemplo, onde os alunos se reunirão num grupo para gravar uma entrevista com um professor, ou um curador de um museu, ou algum intelectual na área, esse trabalho ele tem que passar por etapas de produção. Tem que ter um mini roteiro para que eles possam selecionar perguntas pertinentes para fazer para a pessoa. Tem que pensar no local onde será gravado esse mini documentário. Tem que pensar na luz desse local, se vai ser de dia, se vai ser de manhã, a luz é de um jeito, à tarde é de outro jeito. Se o local é muito barulhento, eles têm que pensar nisso também, para que o áudio tenha uma boa qualidade. E o mais importante de tudo isso, ou também importante, é a questão da reunião do coletivo. Eles saem do virtual para poderem trabalhar presencialmente, onde eles irão, obviamente, discutir, vão debater as ideias. Um vai ter uma ideia de fazer a entrevista em pé, o outro vai preferir sentado, e assim eles vão evoluindo, vão vivenciando e aprendendo a trabalhar em grupo e construindo o socioemocional. E o trabalho, que depois de pronto, ele deve ser publicado. A turma pode ter um canal no YouTube, ou o professor pode ter o seu canal no YouTube com os melhores trabalhos, ou todos os trabalhos publicados, uma forma aí que pode ser organizada pelo próprio professor. Importante porque traz visibilidade para o professor, traz visibilidade para a escola e uma motivação para os alunos fazerem um trabalho bacana, um trabalho diferente com o conteúdo proposto.
que servirá também para estudo posterior, porque nós sabemos que os nossos alunos eles não estudam durante a semana, eles deixam para o último dia possível, um dia antes da prova. Então, é um registro interessante também que pode ser usado para estudo posterior. Vou ficando por aqui e aguardo vocês no episódio 2, onde eu vou começar a falar sobre áudio e os projetos possíveis que farão toda a diferença nas suas aulas. Até lá!